E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Chegamos à carta de Paulo a Timóteo. Portanto, hoje estudaremos aí rapidamente 6 capítulos de 1 Timóteo. Você observa logo no início, no capítulo 1, as advertências de Paulo contra os falsos mestres e o cuidado que devemos ter para não ficar discutindo coisas que na vida são inúteis. O próprio apóstolo Paulo fala, alguns desses se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, que não produzem crescimento, que não produzem amadurecimento, onde fazem o indivíduo apenas perder tempo. Tendo isso em vista, Paulo nos aconselha que a obra de Deus é pela fé, diz ele no final do verso 4, e no verso 5, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de boa consciência e de uma fé sincera. E alguns, de acordo com o verso 6, estão se desviando dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. O que é útil? Crescer em amor. O que é inútil? É não alimentar o desenvolvimento do amor através de fábulas, doutrinas ou conceitos que tiram-nos do foco que é Jesus. Você observa que Paulo dá o testemunho acerca de si mesmo e da manifestação da graça de Deus na vida dele. A partir do verso 12, ele declara: dou graças a Deus em Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. E ele conta quem ele era. O verso 13, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, alcancei misericórdia. Ei, quem era Paulo antes de conhecer a Jesus e quem ele se tornou depois que Jesus passou a fazer parte da vida dele. Consegue estabelecer o antes e o depois e Jesus como sendo o divisor de águas? Que a sua vida seja assim também. Estabeleça o antes e o depois, veja que diferença fez e faz o Senhor Jesus na sua vida e dê testemunho semelhante a Paulo do que Deus tem feito por você. No capítulo 2, destaca-se bastante o verso 5, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Existem muitas pessoas que não vão direto ao ponto. Se você tem um caminho, se você tem a verdade, se você tem a vida, você está indo direto ao ponto. É perda de tempo procurar o que precisamos em lugares onde a gente não pode achar. Jesus corresponde à verdade. Jesus é o caminho, verdadeiramente a vida. Só há um mediador. A palavra mediador é aproximador, apresentador. Jesus nos apresenta ao Pai para que sejamos então reconciliados com Ele. Ele nos coloca perto do Pai através do seu sacrifício. Este é o papel do mediador. Se estamos perto de Deus, é que a obra de Cristo tem sido feita em nós. No capítulo 3 temos aqui os deveres dos líderes, é colocado aqui dos bispos, dos diáconos, mas obviamente é uma responsabilidade comum a todo servo de Deus, porém mais enfatizada em relação aos líderes, porque estes são sempre os mais visados, os mais notados, os mais observados. E aqui é dito as características a respeito dessas nobres funções que estes líderes desempenham e como devem estar preparados de modo a não dar mau testemunho a respeito do Evangelho. Você observa conselhos muito úteis de Paulo a Timóteo no capítulo 4 e veja o verso 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Há muito desprezo hoje para o indivíduo que é jovem. É jovem demais. É imaturo. Esses jovens vivem fazendo isso, esses jovens vivem... Ei, ninguém despreze ninguém pelo fato de ser jovem. Nossa, Davi foi desprezado pelo fato de ser jovem. E que gigante na fé. Aliás, não devemos desprezar a ninguém por motivo nenhum. E aqui, no caso citado, porque Timóteo era jovem.
e, consequentemente, sofria um descrédito em relação ao desenvolvimento do seu ministério. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, nós jovens não devemos ser desprezados e temos a responsabilidade de mostrar o real valor de um jovem e como, usando a força de sua juventude, ele pode fazer mais e melhor para Deus se apresentar um testemunho extraordinário, conforme o orientado aqui no capítulo 4. Aqui o conselho para com as viúvas, os líderes e os escravos você encontra no capítulo 5, de sorte que todo aquele que próximo a nós possui uma necessidade, temos o dever de, como irmãos, como cristãos, no exercício pleno do amor, que é característica evidente do nosso discipulado, devemos cuidar destas pessoas. O capítulo 6, chamamos a atenção para a boa administração financeira que devemos ter. Do verso 6 em diante deste capítulo é dito, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. E no desenvolvimento desse discurso é dito no verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter dinheiro é muito bom, mas cuidado para você não querer ficar com tamanha obsessão pelo dinheiro ao ponto de atropelar pessoas, ferir sentimentos, abrir mão de princípios. O dinheiro não tem este valor que nós imaginamos ao ponto de nos vendermos como se ele fosse tão especial ao ponto de abrir mão até de um bom caráter. Tendo isso em vista, não se preocupe em gastar um dinheiro que você não tem para exibir um estilo de vida que não é o seu, para agradar pessoas que na verdade você nem gosta. Então, o amor ao dinheiro é o problema. Dinheiro é bom, se bem utilizado, bem aplicado, mas quando nós estamos apaixonados pelo dinheiro, esquecemos-nos do valor das pessoas e, acima de tudo, do próprio Deus. E lembre-se, Ele é o dono da prata e do ouro, e se você é filho dele, você se torna herdeiro de todo o reino que será estabelecido. Graça e paz. Amanhã tem mais. Estamos juntos aí no nosso Super Ano Bíblico. Deus abençoe você.